preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Então, aqui nós temos uma sensação um pouco ruim, que eu não consigo enxergar vocês perfeitamente. E eu vim compartilhar com vocês um pouco da experiência, como eu falei. Bom, eu sou casado, 44 anos, tenho 3 filhos, 7, 15 e 17. Uma menina, um menino e outra menina. Minha esposa se chama Adriana, eu moro em Cabo Frio, sou empresário do ramo de calçado, construção civil e hoje em hotelaria também. E com 8 anos de idade, eu vim a perder meu pai. Eu vim de uma família de 6 irmãos, contando comigo, e minha mãe, por sinal, ela se encontra aqui também. E com 8 anos, quando eu tinha 8 anos, meu pai veio a falecer, e, infelizmente, naquela época, nossa família veio a se desestruturar, não financeiramente, porque ele é um homem que trabalhava muito e nos deixou bastante bens, mas ele era o cabeça da casa, e quando o cabeça vai, e naquela época nós não tínhamos Jesus, minha mãe também não tinha Jesus, hoje na minha casa apenas eu, minha mãe e uma irmã que conhecemos ao Senhor, mas naquela época ninguém, então a família se desestruturou bastante. Eu vim, me formei, estudei, me formei, com 22 anos eu me formei, mas antes disso, aos 19 anos de idade, mais ou menos, com 19 anos de idade, eu sempre tive um propósito na minha vida. Eu queria ser um homem bem-sucedido, eu queria ser um homem bem-sucedido financeiramente falando. Eu queria trabalhar para isso, eu queria vencer na vida. E com 19 anos de idade, eu já abri o meu primeiro comércio na minha cidade. Na época eu morava em São Pedro da Aldeia, era uma drogaria. Eu estudava durante a semana, e final de semana eu retornava para a minha cidade, com licença, e trabalhava na minha drogaria. Então, com 19 anos, eu praticamente não tive a minha adolescência, porque férias, feriados, eu sempre estava trabalhando. 19 anos, me formei com 22, já tinha 2 drogarias, logo em seguida abri uma sapataria também. 23 anos, já tinha 2 sapatarias, 3 drogarias. Com 24 anos, já tinha 4 drogarias e algumas sapatarias. Bom, vim a me casar e me deparei com uma situação. Casado, um homem bem-sucedido financeiramente, tinha casa própria, carro importado, viajava, jet ski, uma família constituída, amava a minha esposa, só que me deparei com um grande problema, um problema que o dinheiro não resolve. Não tem bens, não tem viagem, não tem nada em que supra a necessidade de um vazio enorme dentro do nosso peito. Homem de uma mulher só, nunca traí a minha esposa, da mesma forma, tenho certeza que ela também nunca me traiu. Nunca tive problemas com drogas, nunca, graças a Deus. Apesar de ter convivido, mas eu fiz uma opção de não às drogas. Uma família perfeita, não é? Aos olhos do homem, uma família perfeita, bem-sucedido, esposa, já tinha uma filhinha, que seria a Tainá, naquela época eu já tinha uma filha, só que tem um vazio profundo dentro do meu peito, um homem que tinha medo, para entrar dentro de casa eu tinha que contornar o quarteirão, para verificar se não tinha alguém me vendo. Meu carro, na época, era um carro importado, eu tinha que sair escondido, com medo. Um homem que não conseguia dormir direito, a todo momento acordava com qualquer tipo de barulho. Já desse, minha esposa estava compartilhando comigo, eu nem lembrava disso, que uma vez
Aí depois eu lembrei, nós fomos no quarto da minha filha, e ela não estava dormindo. Eu disse: filha, por que você não está dormindo? Ela falou assim: não, ele não está deixando eu dormir, ela não está deixando eu dormir, uma boneca que tinha no quarto dela, que não deixava ela dormir. Então, era essa a vida que eu tinha, um homem extremamente grosso com os funcionários. Hoje os meus funcionários me respeitam, mas naquela época eles tinham medo de mim. E comecei a buscar preencher esse vazio que existia dentro do meu coração de diversas formas. Centro de macumba, já frequentei. Taróloga, já frequentei. Centro cigano, já frequentei. Aquela mulher que bota um copo d'água, vidente, já fui. Cartomante, já fui. Eu lembro que uma vez, nesse centro era um centro de ciganos, sabe? Mas o troço tinha uma fogueira, e me levaram, um cara com um tridente na mão, me levou para um quarto enorme, onde ali tinha uma imagem enorme, e nós jogávamos dinheiro para aquilo que está ali. Bom, todos esses lugares, hoje eu vim pensando: Senhor, tudo morto, eu só frequentei lugar morto, isso tudo não presta para nada. Estou falando hoje, quando eu vinha para cá de carro. Em um belo dia, eu fui chamado para participar de um jantar da Donep, lá em Cabo Frio, na minha cidade. E nesse dia, o preletor fez a preleção dele, e logo no final, como a gente sabe, ele pergunta quem quer aceitar Jesus, e eu fui uma das primeiras pessoas a estar ali na frente. Aí eu comecei a conhecer o Deus vivo. Esse era o Deus vivo, em que eu corria atrás, mas eu não o conhecia. Dando um parênteses agora, por isso que a Donep para mim é de extrema importância, gente. Eu jamais estaria dentro de uma igreja se não fosse através da Donep. Se não fosse aquele jantar, eu não teria conhecido a Jesus. Os empresários que estão aí fora, como a gente, como vocês, como eu, estão sedentes pelo Senhor. E nós precisamos estar fazendo os jantares, não podemos deixar de estar fazendo, porque é uma e única, talvez, maneira que um empresário possa conhecer Jesus. Não estou falando que seja a única, mas é uma grande porta que o Senhor abriu, é o trabalho da Donep. E ali eu comecei a caminhar com o Senhor, minha vida começou a modificar a partir daquele dia. E eu costumo dizer que é óbvio que o mais importante que o Senhor me deu foi a minha salvação, a paz, a alegria e uma família totalmente diferente e aos pés do Senhor. Minha esposa também veio conhecer a Jesus algum tempo depois, e hoje eu posso dizer que a minha família serve ao Senhor. Mas uma das coisas mais importantes que o Senhor me deu, sabe o que é? É eu poder falar para os meus filhos que Jesus existe. Gente, a nossa família é a coisa mais importante que nós temos e que Jesus tem. Eu posso dizer ao meu filho hoje que, olha, a Bíblia, o Senhor me ensina que eu sou homem de uma única mulher. Filho, você vai casar virgem. O mundo diz ao contrário, o mundo manda você se prostituir, mas a palavra do Senhor diz que não. Eu posso ensinar os meus filhos hoje que um homem é um homem de palavra. O Senhor diz ali, nosso sim é sim. O mundo aí fora diz que não. O homem é um homem de caráter. O mundo diz que nós temos que passar a perna nos outros. O mundo diz que nós temos que se dar bem sobre as outras pessoas. E Jesus ensina ao contrário. Sabe, é isso que mais me gratifica, porque eu posso ensinar algo diferente aos meus filhos. Infelizmente, minha mãe não pôde me oferecer isso, não por culpa dela, mas é porque ela também não conhecia Jesus. Mas hoje, graças a Deus, eu posso falar do Senhor para os meus filhos. Eles ficaram lá na cidade, lá em Cabo Frio, mas o tempo inteiro ligando, porque é o que o Senhor me colocou de mais precioso na minha mão, são os meus filhos. Com certeza, não tem dinheiro que pague a nossa união, o nosso amor.
Sabe, sem dúvida, dinheiro é muito bom, é claro, mas a família é muito melhor. Eu ontem estava dentro do meu escritório, eu virei para um funcionário meu, porque eu brinco muito com ele, disse, rapaz, você está rindo porque você não tem dinheiro, você não tem prosperidade, você está rindo por quê? Ele está rindo porque ele tem Jesus na vida dele, sabe, o que ele tem de melhor é Jesus, e é isso que importa. E a gente pode ver que muitas pessoas não têm dinheiro, mas ela tem alegria profunda, porque tem Jesus dentro do seu coração. Meus irmãos, nesses anos todos que eu me converti da Donep, que vai fazer uns 14 anos, eu nunca mais deixei de frequentar a Donep. Eu comecei como um membro, né, da Donep lá, que participava do capítulo, e fiz questão de trabalhar nessa obra, passei a ser tesoureiro, passei a ser secretário, passei a ser vice-presidente, passei a ser presidente, passei a ser diretor de campo, e hoje eu sou diretor regional para a honra e a glória do Senhor. Porque isso, a Donep é aquilo que eu falei, eu tenho um amor muito grande por essa obra, e eu tenho certeza que todos vocês que aqui estão, também têm. Há uns 15 dias atrás, eu estava dentro da minha igreja, tinha assim umas 500 pessoas mais ou menos na igreja. O pastor fez o apelo, até demorou um pouco nesse apelo, 2 pessoas foram à frente, mas 2 pessoas realmente também aos prantos foram à frente. Na quinta-feira anterior ao domingo que eu fui à igreja, nós fizemos um jantar em Cabo Frio, que desses anos todos que eu estou na Donep, há mais de 14 anos, 13, 14 anos, nós nunca fizemos um jantar em Cabo Frio com tão pouca gente. Foram 40 pessoas apenas, mas 5 pessoas aceitaram a Jesus. E aceitaram mesmo. Sabe aquelas pessoas que a gente vê que fica até o final do jantar, é a última a sair? Essa está impactada. Eles ficaram preenchendo ficha, pegando o livro Aceitou Jesus para dar não sei para quem, perguntando os dias das reuniões. 40 pessoas, trabalhamos pouco, não trabalhamos corretamente, porque no mínimo nosso jantar é 80, 90 pessoas. Quantas pessoas poderiam ter ido ao Senhor naquele dia, se nós realmente tivéssemos nos dedicado para aquele jantar, não é? Eu queria compartilhar com vocês algumas experiências que eu tenho tido com o Senhor, que eu tenho visto o quanto que o Senhor tem feito. Deixa eu posicionar uma coisa. Aquele rapaz, né, que queria prosperidade, né, que eu tinha falado lá atrás, o Senhor me deu hoje mas muito além do que eu imaginava, que passasse um pouquinho pela minha cabeça de ter. O que eu queria, o Senhor me deu tanto a mais, que esse dia eu estava questionando com Ele, Senhor, o que o Senhor tem visto em mim? O que o Senhor tem visto em mim? Hoje eu tenho, meus irmãos, 9 lojas de calçado. Hoje eu tenho uma empresa de construção em Cabo Frio, bem firmada, construindo. Vamos fazer um empreendimento agora de 20 mil metros quadrados de obra. O Senhor me deu uma hotelaria, o Senhor me deu bem. Meu Deus, eu não pedi isso tudo para Ele, mas Ele é tão bom que Ele nos leva muito além daquilo que nós imaginamos e pensamos. Esse é o Deus que a gente serve. Meus irmãos, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu não lembro exatamente a data, mas faz mais de 10 anos, isso, foi no início da minha conversão, e eu só não sei se foi o primeiro ou o segundo convenção que eu vim da Donep, mas eu sei que naquela época, as minhas empresas elas estavam iniciando, a gente vendia bem, graças a Deus, mas só que eu vendia muito mesmo, talvez 90% da minha venda, era em cheque pré-datados. E a gente sabe que todas as empresas precisam de dinheiro, né, para estar cumprindo os seus pagamentos diários, de duplicata, de funcionários, luz e por aí vai. Até mesmo as minhas despesas pessoais, eu precisava de dinheiro e aí só existia uma forma
de transformar aqueles cheques pré-datados em dinheiro à vista, em dinheiro para suprir os pagamentos do dia, que seria fazendo factory, creio que todos conheçam, e eu fazia muita factory, eu vendia muito a prazo, mas eu não tinha um capital de giro para bancar aqueles cheques pré-datados, e eu fazia factory. Eu lembro que naquela época eu pagava em torno de 10 mil reais, não sei se era reais na época, mas acho que era 10 anos, cruzeiro reais, sei lá, uns 10 mil por mês de juros para trazer aqueles cheques por dia, né, para transformar em dinheiro em espécie para poder fazer os meus pagamentos. E naquela convenção que eu vim, de uns 10 anos atrás, mais ou menos, 10, 12, eu não lembro exatamente. Uma das coisas que eu mais queria do Senhor, Senhor, eu queria parar de trocar esses cheques, porque eu pago tantos juros, isso poderia ser transformado em mais lojas, em mais aplicações na sua obra, e por aí vai. No último dia, tinha um preletor aqui, que o nome dele chamava Morris Cerulo. Eu lembro que ele chegou e falou assim, mais ou menos, né, eu lembro exatamente como foi, eu não lembro, mas eu sei que ele chegou e falou assim, 100 homens, ou 200 homens, eu não sei, vai dar 100 reais essa noite. E ele desafiava, ele falava, incentivava e falava algumas... oh, meu Deus, como é que se fala? Bom, vou lembrar. Profecia, obrigado. Ele falava algumas profecias que ia acontecer e tal. Não sei quantos homens vai dar 200 reais. E eu, naquela época, eu queria colaborar, eu queria participar daquela oferta. Mas eu falava assim, Senhor, eu vou dar uns 300 reais, porque eu vou ter que ir para Cabo Frio e vou ter que fazer o factory para botar o dinheiro no banco, para poder pagar o cheque, né? A oferta que eu fiz em cheque. E a minha esposa estava do lado e sempre eu compartilhei com ela e as ofertas, o Senhor sempre posicionava comigo e com ela. Eu virei para ela e ela falava assim, dizia que não era aquele valor. Aí o Morris Cerulo falava, eu não sei quantas pessoas vão dar 500 reais. Bom, é esse o meu valor. Olhava para ela, não, meu Deus do céu, esses zeros estão aumentando muito. E eu não tenho dinheiro, vou ter que fazer o factory para pagar. Aí o Morris Cerulo, 1.000 reais. Bom, é esse. Peguei o cheque para fazer e ela, não é esse valor, Zé Henrique. O senhor não me falou esse valor. Bom, por fim, eu lembro que o último valor que ele falou foi de 3.000 reais. Não tinha nem mais o que olhar para ela, né? Eu peguei e fiz o cheque, que era aquele valor. Fiz 3.000 reais, botei dentro do envelope e fiz a minha oferta. Eu tinha falado com o senhor que o que eu mais queria seria parar de pagar os juros. Você sabe que a convenção da Donep é todo mês de julho, esse mês que nós estamos. Julho, agosto, setembro, outubro do mesmo ano. Dali para frente, um dia eu estava sentado à noite, deitado na minha cama. Minha esposa estava assim um pouco de lado, ela perguntou por que eu estava rindo tanto. Eu disse, estou rindo porque não estou mais trocando cheque. Eu parei de trocar cheque. Em outubro do mesmo ano, acho que o Senhor merece mas o Senhor merece um aleluia muito maior. Isso, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Meus amigos, de outubro daquele ano em diante, eu nunca mais troquei cheque, nunca mais. Eu tive uma oportunidade de comprar um imóvel na minha cidade. Eu não tinha o dinheiro para comprar aquele imóvel. Eu fiz uma opção de trocar o cheque, é diferente. As minhas empresas nunca mais, em nome de Jesus, nunca mais vai precisar fazer factory. Mas eu fiz um factory porque eu quis comprar um imóvel
aí eu fiz um factory alguns anos após ao que eu estou dizendo a vocês. Mas para a empresa, ela nunca mais necessitou de fazer factory. Hoje, todo o crediário da minha empresa, que agora o cheque caiu muito, o uso do cheque, hoje é 10%, o restante é crediário. Todo o crediário da minha empresa, ela é bancado pela própria empresa. Nós não precisamos de nenhum financiamento bancário, de nenhum banco trocar no caso, as minhas duplicatas. Glória a Deus, eu nunca mais precisei de fazer isso. O Senhor tem como eu falei, e tem me agraciado muito. Glória a Deus. Há algum tempo atrás, nós passamos por um dissabor e um caminhão nosso foi roubado cheio de calçado, só com Nike, Arezzo, só carga cara e mais um malote financeiro que estava dentro do caminhão. E naquela época, as empresas estavam, por um erro, importante dizer isso, por um erro administrativo meu e da minha esposa, porque ela trabalha comigo, as empresas estavam passando por um problema, por um erro meu e dela. Mas o Senhor falou, e eu fiquei muito preocupado com aquele roubo daquele caminhão, porque veio numa hora errada. E o Senhor, um dia, falando com ela, um mês depois, mostrou a ela um campo de colheita enorme para ser feita a colheita, e que ela ficasse tranquila no coração dela. Ela compartilhou aquilo comigo, e nos 2 anos seguintes, até hoje, foi os anos que a empresa mais ganhou dinheiro, que a empresa mais prosperou, foram esses anos seguintes. Glória a Deus. E para terminar, meu amigo já chegou do meu lado, o Senhor também me colocou no meu coração um sonho bem antigo, e que agora nós estamos concretizando. Para a honra e glória do Senhor, eu sempre tive vontade, há alguns anos o Senhor vem colocando isso no meu coração, de estar fazendo uma instituição lá na minha cidade, um local bem carente, onde nós possamos estar ajudando as pessoas, compartilhando, talvez, aulas de canto, aulas de computador, as necessidades daquela população. Nós estamos acabando de construir uma instituição onde tem uma quadra poliesportiva fechada, da Lisonda. Quem conhece a marca Lisonda é a melhor marca de piso, de tênis, de futsal que existe dentro do Brasil. É essa quadra que está sendo feita. Uma piscina semiolímpica, 25 metros por 12,5. O projeto inicial com 16 salas de aula e uma igreja para 1.200 pessoas. Isso tudo está sendo quase que pronto. Em nome de Jesus, até o final desse ano vai estar pronto. Eu falo isso com muita alegria no meu coração mesmo, porque é um privilégio nós podermos fazer isso. Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar aqui nessa tarde, dizer que aquilo que o Senhor Jesus Cristo faz na vida de um homem. Eu já casado com 2 filhos, uma bênção de Deus, e meu casamento começou a ter problemas da minha parte, de prostituição, adultério. Eu não pensava fazer isso, mas ensinos errados, aquilo que não agrada ao Senhor, nosso Deus, porém, aquilo que eu aprendi errado com meu pai, aquilo veio atrapalhando minha vida. Mas no aspecto profissional, social, e eu imaginava que aquilo não tinha problema. Um a mais, um a menos, né? E fui tocando a vida, trabalhando muito, sou médico há 28 anos. Sou médico do trabalho, clínico geral. Mas chegou um ponto na minha vida que eu senti que meu casamento não tinha mais jeito. Eu falei, vai acabar, e eu passava aquilo nos meus planos. Mas um dia nós fomos convidados para um jantar da Donep, lá em Cachoeiro do Itapemirim, umas pessoas abençoadas, pessoas de Deus, e quando a gente chama uma pessoa para ir a um evento da Donep, é porque o Senhor Jesus Cristo coloca amor em nosso coração.
amor pelo semelhante. Então, a partir dali, meus amados, o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Assim como Neemias foi usado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém, o Senhor reconstruiu a minha vida. Nunca mais adulterei, nunca usei droga na minha vida, e hoje sou um servo de Deus, para a honra e glória do Senhor. Hoje sou um ministro também do Evangelho, algo que nunca passou da minha vida. Eu não pensava um dia estar com a Bíblia nas mãos. Eu achava aquele povo antiquado. Eu olhava uma pessoa com a Bíblia na mão, eu falei, essa pessoa aí parece que não me dava a entender que tem muito tempo, perdia tempo com aquelas coisas, mas estava enganado, não conhecia nada da palavra de Deus. Porém, o Senhor foi trabalhando na minha vida, e hoje eu sinto fome e sede da palavra de Deus. Então, meu amigo, senhor, senhora, jovem, não importa qual problema que você esteja passando, Deus restaura. Deus restaurou o meu casamento. Eu amo minha esposa, ela está do lado ali. Fica em pé, Maria Antônia, está do lado ali. Glórias a Deus, glória a Jesus. É uma bênção de Deus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelar.